Bonjour, bonjour! Hoje vou ensinar vocês a fazer pergunta em francês. Eu sou a professora Sophie e espero que esse vídeo vai poder ajudar vocês a entender como os franceses fazem perguntas. Vamos lá. Então, tá marcado. Comment faire une question? Então, tem as perguntas que a gente faz na França, que são perguntas que a gente faz no dia a dia, tá? Então, elas são feitas de uma certa maneira. E tem pergunta que vocês vão ver que são só escritas e feitas de uma certa maneira, e geralmente vai ser em livro, em qualquer coisa que esteja escrito, tá? Então, primeiro vamos ver as perguntas que são feitas e como que a gente faz no dia a dia para se relacionar com as pessoas. Vamos lá. Então, aqui está marcado, ó. Il existe 4 manières différentes de faire des questions. Essas 4 maneiras são as maneiras que a gente usa no dia a dia para falar com as pessoas que a gente encontra, tá? Então, a maneira mais fácil é a primeira. A gente vai usar um sujeito, um verbo e um complemento. Então, é a mesma coisa que fazer uma frase, só que a gente coloca uma entonação de voz que sobe, tá? Então, as pessoas que têm problema para ler, e muito difícil para elas, porque como elas têm problema para ler, elas não conseguem colocar a entonação. Então, se esse é o caso, não faça esse tipo de pergunta. Espera mais um pouquinho, um pouco de tempo, quando você está mais confortável para ler, aí você usa esse tipo. Tem outra maneira que dá para você fazer, se você tem dificuldade, que vai te ajudar e aí vai ser melhor para você. Então, essa maneira é assim. Então, o vous, ele acaba com S, então ele vai emendar com o verbo être e vai dar som de Z. Então, vai som de Z. Então, vai dar vous êtes belge, vous travaillez ici. Aí, vous aqui, eu vou emendar também. Vous aimez aller à la plage? Tá? Então, é sujeito, verbo, complemento. Igual a se você ia fazer uma frase simples, só que tem que colocar um tom, uma entonação de voz que vai subindo, tá? Então, a segunda maneira é usar um interrogativo, certo? O que é um interrogativo? Um interrogativo é quando você vai falar onde, como, por quê, quanto, que dia, que horário, que livro, tá? Então, qualquer que com o substantivo, o que, quem, por quê, tudo isso são interrogativos. Então, você vai usar um interrogativo, logo depois do interrogativo, você vai usar um sujeito, um verbo e um complemento, tá? Complemento, qualquer complemento, você continua falando, tá? Então, por exemplo, où vous préférez aller pour les fêtes de fin d'année? Então, où é o interrogativo, vous, sujeito, préférez, o verbo. Où vous préférez e depois tudo o resto. Où vous préférez aller pour les fêtes de fin d'année? Certo? Ou então, pourquoi vous essayez de partir en basse saison? Essayer significa tentar ou provar roupa. Mas aqui, como a gente está falando de férias, é tentar sair em baixa estação. Então, pourquoi vous essayez de partir en basse saison? Tá? Então, pourquoi é um interrogativo, vous, sujet, essayer, verbo. Ok, a terceira, a gente vai usar qu'est-ce que. Qu'est-ce que quer dizer o quê, tá? Então, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire en vacances? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire en vacances? Tá? Então, qu'est-ce que é o interrogativo o quê, vous, sujeito, avez l'habitude é o verbo e o resto, tá? Que é o complemento, de faire en vacances. Ou então, quel mois de l'année vous préférez prendre vos vacances? Tá? Então, quel mois é o interrogativo. Não, quel mois de l'année é o interrogativo. Vous, sujeito. Préférez, o verbo. E o resto. Quel mois de l'année vous préférez prendre vos vacances? Certo? Então, esse é com a interrogativo. Que é um pouquinho mais complexo, mas mesma coisa, tem que ter uma entonação de voz que sobe. A outra maneira, para quem tem problema de leitura, é a melhor, tá? É usar esse que, tá?
Então, como est-ce que não significa nada, nadica de nadica, tá? Então, como que a gente... Por que que ele existe? A pessoa sabe que se você falar isso que no meio do que você está falando, ela sabe que você está fazendo uma pergunta. Então, mesmo se você erra a entonação, ela sabe que é uma pergunta, tá? E o francês, ele usa muito esse que. Ele coloca em tudo qualquer lugar, tá? Então, tem várias maneiras de usar. Então, a gente pode usar com interrogativo, tá? Interrogativo onde, como, por quê, que dia, ah, quanto, esses interrogativos, onde, tá? Então, é interrogativo. E o SQ, ele sempre se coloca para fazer pergunta, hein? Somente para fazer pergunta. Ele se coloca sempre antes do sujeito. Então, vai ser interrogativo, SQ, sujeito e verbo, certo? Sempre nessa ordem. Tá. Então, aqui está marcado atenção. Atenção não quer dizer atenção, quer dizer cuidado, tá? Atenção. Est-ce que se met toujours avant le sujet? Então, sempre antes do sujeito. Est-ce que ne s'utilise pas quand l'interrogatif est à la fin? Então, porque tem duas maneiras de fazer a pergunta, que nem aqui, por exemplo, vocês têm. Où vous préférez aller pour les fêtes de fin d'année? O interrogativo, ele pode ser no início ou no final. Então, eu posso falar assim, où vous préférez aller pour les fêtes de fin d'année? Ou, vous préférez aller où pour les fêtes de fin d'année? Por exemplo, aqui eu posso colocar, pourquoi vous essayez de partir en basse saison? Ou posso falar, colocar o pourquoi no final. Vous essayez de partir en basse saison, pourquoi? Certo? Então, eu coloco no final. O que é isso que é somente no início. O outro, eu posso falar assim. Vous préférez prendre vos vacances quel mois de l'année? É possível também, não é assim. Não é o mais usado, né? Porque a gente vai mais, o francês vai mais colocar no início, mas tem gente que faz. Então, o interrogativo, ele pode ser tanto no início como no final da pergunta. Se você usar ce que, não tem como falar. Vous préférez aller où pour les fêtes de fin d'année e tentar usar o ce que. Não tem como. O interrogativo tem que estar no início, tá? Então, est-ce que ne s'utilise pas quand l'interrogatif est à la fin de la question. Est-ce que ne s'utilise jamais avec qu'est-ce que. Então, nessa pergunta, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire en vacances? A gente não usa est-ce que. Com qu'est-ce que, est-ce que não se usa. Tá. Et est-ce que ne s'utilise pas quand l'interrogation est invertie? Bom, l'interrogation invertida a gente vai ver depois, tá? Aqui não tem nenhuma interrogação invertida. A interrogação invertida a gente usa em livro, não para falar no dia a dia com o outro, tá? Então, aqui, por exemplo, vocês tinham vous êtes belge. Então, transformado com est-ce que, vai dar aqui, est-ce que vous êtes belge? E aí, se você quer falar assim, est-ce que vous êtes belge? A pessoa vai saber que é uma pergunta, tá? Mesmo se você não coloca uma entonação boa, est-ce que indica que é uma pergunta, opa, a pessoa vai prestar atenção e ela vai saber que é uma pergunta, mesmo se você erra na entonação, tá? Aí depois, olha aqui, ó. Tinha, vous travaillez ici? Então, eu tenho que colocar o est-ce que aonde? Antes do sujeito. Então, vai dar. Est-ce que vous travaillez ici? Tá? Antes do sujeito vous. Tá? Vai a outra. Vous aimez aller à la plage? Ok. Então, vou colocar o est-ce que antes do sujeito vous. Est-ce que vous aimez aller à la plage? Ok. Vamos ver a outra. A outra é où vous préférez aller pour les fêtes de fin d'année? Então, vou colocar o est-ce que aonde? Antes do vous. Não mudo nada de lugar. Só vou enfiar o est-ce que. E o est-ce que vai aqui, antes do vous. Então, vai dar. Ou est-ce que vous préférez aller pour les fêtes de fin d'année? Certo? Então, antes do vous. A outra. Pourquoi vous essayez de partir en basse saison? Então, eu tenho que colocar o est-ce que antes do sujeito, aqui, entre o pourquoi e o vous. Então, vai me dar.
Pourquoi est-ce que vous essayez de partir en basse saison? OK, a próxima. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire en vacances? Não posso usar est-ce que com qu'est-ce que. Então vai ficar igual. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire en vacances? OK, a última. Quel mois de l'année vous préférez prendre vos vacances? Vou colocar o est-ce que aonde? Antes do sujeito. Tá aqui o sujeito. Tá aqui, no meio dos dois. Então vai dar. Quel mois de l'année est-ce que vous préférez prendre vos vacances? Tá? Então, esses três tipos de pergunta, são as perguntas que a gente usa no dia a dia para conversar entre nós. Vocês costumam falar, Sofia, mas qual das três é a mais usada? A gente usa as três, todo dia. Então, vocês têm que treinar e saber fazer isso daí. Vocês vão ver, tem pessoas que vão fazer perguntar com isso que, outros vão fazer perguntar sem nada, vai ser uma frase interrogativa, que nem vous êtes belge, e outro não vão usar o est-ce que, vão falar où vous préférez aller pour les fêtes de fin d'année. Então, tem que treinar os três. Se você não treinar os três, você não vai ter o hábito de escutar elas. Se você não treinou e não escutou ela, quando alguém vai se comunicar com você usando isso daí, você vai ficar perdido, tá? Tá? Isso é na rua, no dia a dia, faz perguntar desse jeito. Tudo que é impresso, a maioria do tempo, então, outdoor, qualquer coisa que é impresso. Então, e outro tipo de linguagem, é uma linguagem mais, sei lá, mais puxada, entendeu? Não fala assim, como eu vou mostrar para vocês, com as pessoas no dia a dia. E também pode ser que muitas pessoas não te entendam, porque é mais complexo. Então, eu sempre costumo falar, o que te deixa mais inconfortável? A invertida? Ó, estuda a invertida, porque isso que vai te criar problema, até você ficar mais confortável. Uma pergunta invertida se faz começando com o verbo. Então, vai ter o verbo, vai ter um T apóstrofe. Esse T apóstrofe, ele só vai existir se o sujeito é on, il, singulier, il pluriel, elle singulier ou elle pluriel. Somente com esse sujeito. Tá? Então, T apóstrofe, depois o sujeito e depois o complemento. Então, pergunta invertida começa com o verbo, tá? Olha aqui em cima. Em cima, ó, que são as perguntas que a gente faz no dia a dia para as pessoas. Começa sempre com o sujeito, tá vendo? Vous êtes. Aí a segunda. Só tem um interrogativo, mas depois começa com o sujeito. Onde você prefere? Que nem você pensa para montar sua frase. Então, vai ser assim. Où vous préférez. E mesmo com esse que, começa com o sujeito. Est-ce que vous êtes belge? Então, isso é a maneira mais simples de falar. Quando você faz uma pergunta invertida, a invertida começa com o verbo, a pergunta. Não responda assim. Isso daí é só para fazer pergunta. Então, exemplo aqui, ó. Ela acorda cedo de sábado de manhã? Então, dá. Se eu faço uma pergunta normal, eu encontrou uma pessoa na rua, vou falar, elle se réveille tôt le samedi matin? Ok, agora vou escrever isso. Se eu escrevo isso daí, então não vai ser assim, ó. Vai ser assim. Vou começar com um verbo. Então vai ser se réveille. Meu sujeito é ela. Se meu sujeito é ela, tá? Porque quando meu sujeito é on, il singulier, il pluriel, elle singulier ou elle pluriel, então eu tenho que usar um Tzinho antes. Então, se réveille, uso o T, se réveille-t-elle tôt le samedi matin? Tá? Se réveille-t-elle tôt le samedi matin? Tá? Então, essa é invertida e ela vai ser escrita. Não vou falar na rua. A outra, olha só, essa é a mais simples. Essa eu posso falar na rua. On va aller à Botucatu ce week-end. Isso é na rua. Agora, se eu tenho que escrever, tá vendo? Aqui o sujeito, o verbo. Tá? Se eu tenho que inverter, então eu vou começar pelo verbo e depois o sujeito.
Esse meu sujeito é on, il singulier, il pluriel, elle singulier, elle pluriel, tem que usar um Tzinho. Então, vai me dar, va-t-on aller à Botucatu ce week-end? Então, on va, inverti, va-t-on, certo? Ok, olha a outra. Il faut significa precisa. Faire le ménage e faxinar. Il faut faire le ménage aujourd'hui. Isso eu vou perguntar na rua, no dia a dia, na minha amiga, quando estou conversando com ela. Escrito, vou inverter. Aqui, il é o sujeito, foi o verbo, vou inverter. Então, vai dar o faut acabar com T, vou emendar com T, muito importante. Faut-il faire le ménage aujourd'hui? Então, por que eu não uso o T? Você fala o quê? Quando o sujeito é il, singulier e pluriel, tem que usar o T. Por que você não colocou o T? Não coloquei o T porque o verbo acaba com T. Então, quando o verbo acaba com T, não precisa escrever o T, mas vocês precisam ler fazendo a emenda, senão eles não vão entender vocês. Faut-il faire le ménage aujourd'hui? Ok, a última. Il y a cours demain. Tem aula amanhã, tá? Il y a cours, aula sempre tem S, mesmo no singular. Il y a cours demain, tá? Tá? E o verbo haver e depois, tá? O substantivo. Tá, então eu vou inverter. Então, il é o sujeito e ya é o haver, certo? Então, eu vou inverter o ia com o il. Então, vai me dar ia. Agora não tem, o verbo não tem T, então tem que escrever o T. Y a-t-il cours demain? Y a-t-il cours demain? Então, isso daí, do lado direito, é somente escrito. Não vai falar assim na rua, tá? Do lado Não, do lado direito, e somente escrito. Do lado esquerdo, e somente vocês podem falar na rua.